lá no grupo, viu, gente? Perdão, no grupo não, no YouTube, tá? Então, assim, amanhã amanhã tem a prova, né? Que eu vou colocar lá no Ava para vocês. Até explicar rapidamente isso aqui para vocês. É o seguinte, amanhã eu coloco a prova no Ava, provavelmente na parte da manhã ainda, tá? Aí não tem encontro, né? A tarefa sua é fazer a prova, né? Mas vocês podem entregar essa prova até domingo à noite, tá bom? Então, assim, caso não dê para fazer amanhã, ou qualquer coisa acontecer aí, vocês podem deixar para depois, beleza? Me entreguem só domingo à noite. Aí é importante aqui, ó. A prova, ela é manuscrita, tá? A prova, ela tem que ser escrita à mão por vocês e enviada por e-mail, tá bom? As regras, eu vou colocar todas as regras lá na prova direitinho, se vocês E o lerem. professor? Oi? Não posso nem digitar no Word? Não, não, não. É que a minha letra é muito feia, professor. Não, você consegue fazer uma coisa legível. Ô, gente, é porque é o seguinte, assim, obviamente, né, gente? Eu gostaria que todos vocês fizessem as provas individualmente, né? Mas, assim, eu não posso controlar isso, né? Então, assim, se a prova for feita no Word, gente, eu tenho certeza que uma resposta de uma prova vai rodar aí no WhatsApp de vocês e tudo aí, e vai ter gente que vai copiar e colar no Word sem nem ler o que está escrito lá. Então, assim, gente, eu quero que a pessoa, pelo menos, é claro assim, né? Eu quero que vocês façam a prova. Né, eu dou o voto de confiança, né? Que vocês vão fazer a prova como se fosse uma prova normal, né? Tem consulta, né? Não tem problema consultar, né? Porque vocês estão na casa de vocês e tudo mais, assim, né? Mas que seja só vocês, né? Mas eu não posso garantir isso, né? Nem todo mundo necessariamente vai fazer dessa forma correta, né? Então, assim, se a pessoa for copiar de outra pessoa, que eu espero que não faça isso, mas se for fazer, ela pelo menos vai escrever que o cara tá. A cópia da outra pessoa, para ela pelo menos ter ciência de que ela tá fazendo ali, né? Enfim, vou começar a apresentar aqui, gente. Aí vocês lembram, né, que. Como é que apresenta aqui mesmo? Cadê? Ah, tá. Vocês lembram aí, né? Nós vamos encerrar. Eu vou ter que ser bastante objetivo aqui, gente, porque nós vamos encerrar a parte de ontem ainda, né? Tá bom? Eu vou até marcar no horário aqui, porque hoje nós vamos falar de 4 abordagens. Então, assim, tem que dar aí mais ou menos uns 10 minutinhos aí para cada uma aí, né? Contando com a margem de erro aí, né? Então, beleza? Ontem nós falamos, né, gente? Recapitulando aqui com vocês aqui, nós falamos sobre a origem da educação física, né? Sobre o higienismo, né? Sobre o esportivismo, sobre as ginásticas, né? Sobre a influência militar, né? Que acontecia. E agora nós vamos tratar aqui de um tema que possivelmente aí é a abordagem, né? Que mais me agrada, tá, gente? Assim, eu tenho bastante apreço, né? Por essa abordagem que a gente vai falar agora aí, tá? E assim, gente, o que eu queria só deixar uma coisa bem clara aqui, gente, porque assim, como eu disse ontem, toda essa conversa sobre as abordagens, sobre o currículo, ela é repleta, né, de política, né, gente? Existe um contexto político, assim, por trás dos ideais, né, por trás das teorias, né, das abordagens, né? Existe um contexto político na qual essas abordagens foi criado, né? E assim, eu quero deixar bastante claro aqui, gente, que tudo que eu for falar hoje aqui vai ser me atendo aos fatos, tá, gente? Nada que eu estiver falando hoje aqui vai ser baseado na minha opinião, nas minhas preferências individuais, tá bom? Se vocês depois quiserem saber quais são, a gente conversa aí, de preferência com uma cerveja na mesa, né? Mas aqui não é um momento para isso aí, né? Até porque, assim, o meu dever aqui com vocês é expor, né, o que existe para que vocês, né, façam a escolha de vocês, né? A exceção para isso aí é essa abordagem da saúde renovada, porque essa aí eu não tenho vergonha de falar que eu gosto bastante, tá? E por que eu gosto bastante, gente? Muito devido. Não é isso aqui, peraí. Muito devido ao meu histórico, né? Tipo assim, eu vim
eu fiz iniciação científica e toda a minha pós-graduação, né, mestrado, doutorado, na fisiologia do exercício, né? Então, assim, existe um viés aí, né, de o que eu estudei mais na vida, né, o que eu gosto mais. Então, assim, essa abordagem aqui, eu admito que, assim, as minhas aulas, né, eu, enquanto professor de ensino médio, assim, eu não trabalho com uma abordagem única, né, mas essa aqui, ela tem bastante influência no meu trabalho, tá? Então, vamos lá, vamos a ela, né, que é a saúde renovada. O objetivo dela, né, é fornecer autonomia no gerenciamento da aptidão física, né, das pessoas. Então, o que aconteceu? O que acontece? Ontem, o Gabriel e mais outra pessoa, que se eu não estou enganado foi a Cleo, se estiver errado, vocês me corrigem aí, falaram, né, sobre a responsabilidade do professor, né, de oportunizar, né, oportunizar o máximo de vivências motoras, né, possíveis. E essa ideia aqui da saúde renovada vai um pouco dentro do que foi discutido ontem, né, em relação a isso, né? Por quê? Porque a ideia, gente, é que nós oportunizemos aos alunos, mas assim, com uma perspectiva um pouco diferente, né? Por quê? Porque a perspectiva de ontem, que foi falado ontem, era sobre a perspectiva motora, né? Sobre o desenvolvimento motor, né? Sobre a aprendizagem motora, né? E tudo o que está envolvido com isso, né? Os aspectos sociais, afetivos, né? Psicológicos, né? Cognitivos, etc. Né? Essa aqui é um pouco mais voltada para a fisiologia, né? Para a área da saúde mesmo, né? Então, assim, nesse aspecto, é bastante importante, assim, que nós, professores, assim, diferenciemos com os alunos, né? O que é um exercício de força, o que é um exercício de resistência, de flexibilidade, de velocidade, né? E quais são as adaptações esperadas, né, para exercícios de cada uma dessas 4 capacidades físicas, que eu tenho certeza que vocês já foram apresentados, né, sobre essas capacidades físicas, né, e principalmente qual é o efeito do treinamento dessas capacidades físicas na saúde da pessoa, né, imediatamente, né, assim, né, a curto prazo, né, mas também, né, a longo prazo, tá? Então, diante de a pessoa, o estudante, né, de posse desses conhecimentos, de que vai acontecer com o corpo dele quando ele fizer determinada atividade em detrimento de outra, tá? Ele vai poder ter essa palavrinha mágica que está escrita aqui, que eu vou, inclusive, colocar de negrito aqui para a gente. Aqui, ó. Autonomia, né, gente? A pessoa, para ter autonomia, ela precisa entender, ela precisa conhecer, né, o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, trazendo aqui para a realidade aqui da disciplina que a gente está trabalhando, né? Que é basquete, né? O interessante, assim, né, antes da pessoa, assim, diante dessa abordagem, né, assumindo essa abordagem como a que a gente vai escolher, né, para trabalhar, seria interessante a gente fazer um destrinchamento antes com os alunos, né, de quais são, tipo assim, quais são os aspectos físicos, né, dessa modalidade, qual que é a exigência física, né, em termos de força, né, quais capacidades físicas estão envolvidas, né, em termos da agilidade, de velocidade, principalmente de resistência, né, já que é um esporte de predominância aeróbica, né. Então, assim, diante dessa caracterização da modalidade, né, e diante do conhecimento que o aluno vai ter do que acontece quando você faz atividades de determinada característica, por exemplo, quando você faz atividades de força, quando você faz atividades de resistência, quais são as adaptações esperadas, né? O aluno vai poder realizar aquela atividade com autonomia, né? E depois que ele sair da escola, ele vai poder ter autonomia para escolher, né? O que ele vai fazer, né? Da vida dele, qual atividade que ele vai escolher praticar, né? E por qual motivo. Tá bom? Então, assim, gente, como eu falei com vocês antes, né? Depois eu vejo o comentário aqui, só para não perder a linha aqui. A educação física, gente, não só a educação física, mas qualquer outra área, gente, para que ela tenha, assim, uma característica de ser uma disciplina escolar, ela é necessária, né? Qualquer área, né? Que haja um conhecimento teórico que seja específico dessa área, entendeu? Então, assim, o que a educação física ensina?
que é só da educação física, entendeu? Ou seja, por que a educação física é necessária? Porque se não tiver educação física, esse conhecimento ia ser perdido, sabe? Assim, agora, né, assim, vou quebrar um pouco a regra que eu falei com vocês, de não dar opiniões pessoais, mas essa parte da saúde eu gosto de dar opinião, não tem problema, né, porque não tem nada de política nisso, né? Na minha opinião, não tem nada que é mais característico, né, da educação física, né, do que a relação entre atividade física e saúde, né? Quem sabe disso é professor de educação física. Não é médico, não é ninguém, tá, gente? Isso é uma área de conhecimento que é específica nossa, entendeu? Então, assim, eu vejo como assim, como algo bastante forte, assim, né, para legitimar a educação física dentro da escola, né, que nós trabalhemos com essa perspectiva, tá, gente? E assim, e isso envolveria aplicar aulas, realizar aulas teóricas com os alunos, né, sobre o que está acontecendo, aulas práticas em laboratório, né, sobre, por exemplo, o sistema cardiovascular, medir a pressão dos alunos, medir a frequência cardíaca, falar o que está acontecendo, por que a frequência cardíaca aumenta, por que diminui, o que é débito cardíaco, né, qual que é a importância da pressão arterial, falar da temperatura do corpo, e tudo que está acontecendo durante o exercício, né, e de preferência, se for possível, medir isso com os alunos durante o exercício também, entendeu? E depois discutir, trazer para a sala de aula, entendeu? Olha que como fica muito mais rico, né? Uma disciplina, né? Um tema que você está trabalhando, que é o basquete, por exemplo, né? Se você incorpora, né? Tanto conhecimento teórico, né? Junto a ele, né? A Cléo está concordando aqui, né? Exatamente. Não é isso, gente? Então, assim, essa que é a ideia aqui, né? Dessa abordagem, né? Então, eu falei sem passar nenhum slide aqui, né? Então, deixa eu ver o que tem importante aqui para falar com vocês. Ah, sim, tá aqui, né? Essa parte que é importante, né? De lidar, né? Tendo em vista os problemas causados pelo sedentarismo, né, gente? Gente, sedentarismo, obesidade, né? As doenças metabólicas, né? Diabetes, né? O estresse, né? Tipo assim, gente, são coisas assim tão tão atuais, né? Estão tão presentes, né, na vida da sociedade, né? São problemas assim que toda família tem alguém que enfrenta uma situação dessa, né? Hipertensão, né? E várias outras situações, né? Então, assim, eu tenho para mim, é porque assim, existe um debate muito grande do que deve ser tratado na escola em relação ao que o aluno precisa resolver na vida dele, né? Não é isso? Tipo assim, porque em teoria, né? Todos os conteúdos de qualquer disciplina, né? Ele deveria ser algo que o aluno vai utilizar, né? Para a vida cidadã dele, né? Depois que ele deixar a escola, né? E durante o seu período na escola também, né? Por isso que a gente aprende matemática, aprende português, né? E aprende biologia, né? E tudo, né? Então, assim, existe uma coisa que é tão urgente, gente, que é a saúde, né? E muitas vezes isso aí é tão deixado de lado dentro da escola, né? Então, assim, eu particularmente vejo acredito que esse tema é extremamente relevante. Uma coisa que é importante falar, gente, que, como eu disse para vocês, né? Alguns aspectos da educação física, assim, que podem retomar a ideias do passado, né? Podem ser mal vistos, né, pelas pessoas, né? Então, o que acontece? Eu falei com vocês que no início da educação física, quando se fazia, quando a ginástica ainda, e o militarismo ainda era bastante, tinha uma influência muito grande, né, nas aulas de educação física, né, existia, existia essa tendência higienista, né, gente, essa tendência, assim, até um pouco, assim, carregada de preconceitos, né, tipo assim, que as pessoas deveriam ter ser muito saudáveis, ser bastante disciplinadas, né? Tipo assim, a disciplina era mecânica, né? A disciplina ela não era
ela não tinha objetivos assim de ensinar alguma coisa para os alunos, né? Ela tinha o objetivo ali de cumprir o objetivo dela em relação à saúde e disciplina, né? Mas ela não tinha esse objetivo de explicar, né? De fazer o aluno entender a importância disso, né? E essa que é a diferença, né? Dessa abordagem de saúde renovada quando comparada, né? Com a primeira que eu falei com vocês, né? Que foi o início da educação física. Os principais teóricos dessa abordagem são o Narras, né? Em 1997, e Guedes, né, em 1996. Isso aqui é uma coisa que esses autores, né, assim, é bastante comum de cair em provas de concurso público, tá, gente? Eu já fiz muito concurso público, tá, gente? Então, por isso que eu acredito que muitos aqui devem ter interesse de fazer também, né? Por isso que eu sempre volto um pouco para esse assunto. Então, assim, a Darido, né, falando sobre essa abordagem, né, ela diz que essa abordagem é considerada renovada, né, pois ela ou seja, ela não é mais igual àquela inicial que eu falei com vocês, né, da ginástica, do militarismo, etc., né, pois ela incorpora os preceitos positivos do higienismo e descarta soluções negativas, como o eugenismo, e recorre a um enfoque mais sociocultural que biológico. Alguns slides eu vou passar aqui, porque não dá para ler tudo aqui, tá? Mas eu vou mandar os slides todos para vocês, tá? Tudo bonitinho lá no Ava. Isso. Isso aqui, né, é uma crítica que acontece, que é importante ser lido, né? Nós já comentamos aqui também, né? Esses autores são um dos idealizadores, né, da abordagem, né? Eles criticam os professores que trabalham na escola, né, apenas as modalidades esportivas tradicionais, né? Que são essas quatro que eu comentei ontem, né? Handball, basquete, futebol, futsal e vôlei, né? Porque com isso, né, isso aí a gente já discutiu bastante ontem, né? Porque isso impediria que os alunos tivessem acesso, né, às atividades esportivas alternativas, né, que eventualmente possam apresentar uma maior aderência à sua prática fora do ambiente escolar. É exatamente o que a gente falou ontem, né? Por exemplo, corridas, caminhadas, ciclismo, natação, né? Então, o papel do professor nessa abordagem, né, gente, seria incorporar em suas aulas uma visão voltada para levar os alunos a alcançarem metas voltadas à educação para a saúde, né? Ô, gente, assim, eu, particularmente, mais uma vez, opinião pessoal aqui, né, sobre esse tema, né? Em relação, assim, para que serve a educação física, assim, eu tenho uma meta para mim, assim, sabe? Que é a seguinte, assim, se eu tiver a oportunidade de trabalhar com os alunos no ensino médio, por pelo menos 2 anos, né, vamos dizer assim, no primeiro e no segundo ano, no segundo no terceiro, no primeiro e no terceiro, quaisquer anos que sejam aí. Se ao fim do período escolar desses alunos, eles saírem da escola entendendo qual que é a importância de se realizar atividade física para a saúde deles e a importância de se manter hábitos saudáveis, né? Tipo assim, em relação ao sono, em relação à alimentação, né? A alimentação, principalmente, a alimentação chega a ser mais importante que a atividade física, né, gente? Muitas vezes, né? Então, assim, se os alunos eles entenderem isso, ao fim, né, perfeitamente isso, né? Ao fim, né, quando terminarem, quando eles pegarem o diploma dele, eu considero que eu cumpri o meu papel principal como professor de educação física do ensino médio. Isso é pessoal. Ô, Dailton, não, cara. Não, nunca vivenciei, não. Assim, nunca. Assim, eu nunca fiz nada muito polêmico também, não, né, gente? Assim, mas nunca vivenciei, não. Tá bom? Se alguém já tiver tido alguma experiência aí e quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Mas graças a Deus eu nunca enfrentei problemas, não, porque deve ser ruim, né? Não deve ser uma experiência legal, não. Mas assim, só voltando aqui na pergunta do Adailton aqui. O Adailton perguntou em relação à direção institucional, né?
Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, obviamente, a gente pode enfrentar uma resistência dos alunos, inicialmente, né? Porque, assim, o aluno, a maioria dos alunos, a gente sabe, né, gente, o pessoal quer mesmo é que a gente dê a bola de futsal para eles ficar brincando lá, né, gente? Então, assim, assim, eu não vou, eu não nego, né, que é um desafio muito grande mudar essa cultura, né? E em algumas escolas isso é mais difícil do que em outras, né? Com determinados alunos, com determinada direção da escola que apoia ou não isso e etc, etc. Mas assim, gente, vamos tentar, né? Vamos tentar assim impor essa cultura diferenciada, né, da educação física, né? Não nos pelo menos no início, né, gente? Não vamos assim no focar nas dificuldades, não, né? Vamos focar no modelo que a gente acha que é mais importante, né? E tentar aplicá-lo. Mas dificuldades nós sabemos que existem, né? Sempre. Então, o professor, ele é um incentivador, né? Para que os alunos assumam um estilo de vida saudável ao longo de toda a vida. Então, os estudantes devem ter acesso a informações que lhes permitam estruturar conceitos mais claros quanto ao porquê e como praticar atividade física. E não praticar atividade física pelo simples fato de praticar. Né? E os temas, né, que devem ser tratados, né, são estresse, sedentarismo, problemas cardíacos, alimentação, entre outros. Né? São sugestões, né, para serem tratadas. Né? A principal crítica em relação a essa abordagem, né, seria tratar a questão da promoção e manutenção da saúde a partir de uma perspectiva individual, né, não levando em consideração outros condicionantes, como as políticas públicas e sistemas de saúde. Né? Então, fica registrada essa crítica, né, se algo, para que, possivelmente, né, na prática de vocês tentem fazer, ir além, né? Beleza? Esse foi o fim da aula de ontem. Vamos aqui a aula de hoje aqui, né? Algumas questões dessas abordagens aqui são um pouco mais complexas, tá, gente? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Eu esqueci de colocar, gente, esse texto aqui lá no AVA, mas eu vou colocar, tá? Acabando a aula aqui, eu coloco esse texto e um outro texto também lá que vai ajudar vocês a fazer a prova, inclusive. Então, voltando aqui, né? Nós falamos aqui já de ginástica e de esporte, né? Da abordagem desenvolvimentista, da saúde renovada, né? E das abordagens crítico-superadora, crítico-emancipatória, e depois do currículo cultural ou pós-crítico, tá? Essas duas abordagens aqui, gente, crítico-superadora, né? Crítico-emancipatória. Me respondam aqui, vocês já ouviram falar, já tiveram aula sobre isso? Não é para vocês falarem o que é, se entende, não, só assim. Vocês já viram isso no curso? Só isso, sim ou não? Ou não Não. lembra? Oi? Não. Não, professor. Eu mesmo, particularmente, ainda não vi. Ah, entendi. Eu não me lembro não da gente ter visto esses termos aí, não. Os outros sim, mas esses não. Entendi. Então, assim, isso aqui é importante. Isso aqui é fundamental, tá, gente? Isso é importante demais. Só um instantinho, a gente viu sim. Qual disciplina vocês viram, Batuel? Professor, agora eu não vou lembrar, porque tem professor que às vezes eles pegam recorte e fazem um pouco de outras matérias, né? Pegam um pouco de outras matérias, se eles veem que a gente ficou com falta daquilo. Mas eu lembro de ter visto essas duas formas aí. Bem pouco, assim, bem raso, mas a gente chegou a ser citado em sala. Entendi. Tá, beleza. Então, assim, alguns não lembram, né? O Batuel falou que foi falado de forma um pouco rasa, né? Então, assim, gente, eu vou dar uma pincelada aqui, né? De meia horinha aqui, né? Sobre isso. E, assim, vou deixar material para vocês, tá? Para vocês verem também. Tá bom?
Então, beleza. Então, lembrando aqui, né, nós vamos falar aqui dessas três aqui, ó. Lembrem-se os nomes aqui, ó. Crítica inspiradora e crítica emancipatória. Essas duas aqui, gente, elas muitas vezes, elas são citadas como se elas fossem a mesma coisa, tá? Então, assim, alguém que vai estar dando uma palestra, ou um enunciado de uma prova, ou qualquer, né, citação que acontecer em relação a essas abordagens, muitas vezes as pessoas vão falar as abordagens críticas, colocando como se elas fossem idênticas, e de fato, assim, elas são contemporâneas, né, elas são da mesma época, né, e elas têm muita similaridade também, tá? Essas duas abordagens aqui. Então, algumas vezes eu vou falar delas como sendo a mesma coisa, tá? Mas elas têm algumas diferencinhas que a gente vai citar aqui também. Então, assim, as abordagens críticas, comparado com o currículo cultural ou pós-crítico, elas se diferenciam, essas duas comparadas com a terceira, né, em relação à visão da sociedade que existe. Então, assim, é algo muito mais complexo, tá, gente? É algo que sai da escola, é algo de como a sociedade ela é desenvolvida, tá? As duas abordagens críticas, elas partem de uma visão de sociedade dividida em classes, né, que é uma visão marxista, né, na qual existe, assim, a classe trabalhadora e existe a classe que é detentora do capital, ok? E essas classes estariam sempre em conflito, né? Então, as abordagens críticas partem dessa perspectiva, tá bom? Da ideia de poder de classe e de capitalismo, né? Essa abordagem, né, dentre os teóricos mais famosos aqui, está o Paulo Freire, né? Essas abordagens, elas são paulo-freireanas, né? Agora, o currículo pós-crítico, vocês entendem, né, gente? É algo que vem depois dessas abordagens críticas, né? Depois dos currículos críticos, né? Ele tem o objetivo também de trazer mudanças, né, na sociedade, mas não mais com a perspectiva de luta de classes. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês que eu acho que vocês vão conseguir, que é algo que eu acho que vocês vão conseguir entender mais depois, tá? Então, assim, nas abordagens pós-críticas, a ideia não é mais tipo, tentar trazer as visões, tipo assim, de diferenças de classe, de capitalismo, né? Não, a ideia é tentar trazer os pequenos conflitos que existem na sociedade, tá? Em relação a diferenças culturais, tá escrito aqui, ó, diferenças de identidade, tá? Diferenças de gênero, diferenças de etnia, tá? Diferenças de raça, tá? Pequenos conflitos que existem, tá? Sobre sexualidade, por exemplo, né? Pequenos conflitos que existem dentro da sociedade são o foco dessa abordagem, entendeu? Então, essa abordagem vai tratar, por exemplo, sobre homofobia, sobre o racismo, tá bom? Sobre o preconceito social. São esses os tópicos que essa abordagem aqui, ela tenta buscar, ok? Então, eu trouxe um exemplo aqui de fora da sociedade, só para vocês entenderem, só para vocês poderem visualizar o que é uma perspectiva e o que é outra perspectiva, tá? A primeira perspectiva que eu coloquei no slide aqui, né, da abordagem crítica, e a segunda aqui da abordagem pós-crítica. Então, vejam essa situação que aconteceu aqui bastante recentemente, né, tem aí 2 meses, né, que foi o seguinte, que, ó, cúpula de líderes sobre o clima, né? O governo de Joe Biden quer sinalizar a outros países que os Estados Unidos vão assumir um compromisso duradouro para reduzir as emissões, né, os poluentes, né? Então, o que acontece aqui, gente? Vou trazer o cenário aqui para vocês, né? Tipo assim, aconteceu a cúpula de líderes, né, sobre o clima, né? E foi feito, né, uma negociação, né, entre todos os países, etc., né, para que todo mundo, assim, tentasse levar, todos os países, né, tentassem viver de modo mais sustentável, né, assim, diminuindo a poluição, né, diminuindo, assim, o destruimento das florestas, né,
dos rios, né, mantendo os recursos naturais, né, e etc, 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 né? E aí os países todos, né, se reuniram, né, e existe um acordo, né, para isso, assim, né? Eu tenho certeza que vocês viram já nos Estados Unidos, já na televisão, né, que vira e mexe, né, tipo assim, a União Europeia, ela faz críticas ao Brasil sobre o desmatamento que acontece na Amazônia, e isso aí pode interferir na entrada do Brasil para o Tratado do Atlântico Norte, como é que é? Eu tenho certeza que vocês viram lá, né? Tipo assim, os países que têm, tipo assim, que desmatam mais, né? Eles podem sofrer sanções econômicas dos outros países, né? No sentido de tentar, né? Fazer uma união de que todos de que todos joguem no mesmo time, né? No sentido de diminuir os poluentes e etc, né? De preservar, essa é a palavra, de preservar o meio ambiente. Aí, uma perspectiva marxista que existe sobre isso seria a seguinte: será que isso é de fato justo? Né? Será que todos os países realmente têm que contribuir de forma igual, né? Da mesma forma, para esse fim? Licença, Qual que é professor. Oi, A pode falar. Zenaira está pedindo para o senhor aceitar ela na sala. Ah, obrigado, realmente. Lembrando, hein, gente, eu não estou falando minha opinião aqui, tá? Isso aqui eu estou colocando as visões para vocês. Então, assim, numa perspectiva marxista, gente, você poderia pensar assim, poxa, existem aí, sei lá, 80, 90% dos países do mundo aí foram explorados por tanto tempo, né, com a escravidão, sendo colônias e etc., com toda a retirada dos seus recursos naturais, né? E, de fato, assim, na América do Sul, nós temos países menos desenvolvidos ainda, né, que eles dependem quase que totalmente da exploração dos recursos naturais, né, do minério, de gás, de petróleo, de madeira, de pedra preciosa, sei lá o que mais, né, tipo assim, o Equador, o Peru, a Bolívia, né, esses países, né, eles dependem, a economia deles depende praticamente que 100%, né, desses recursos, né. Então, assim, eu estou falando sobre uma visão marxista, lembrando, hein, gente? De nada adianta os países quererem fazer um acordo, de nada adiantaria, né, vamos colocar adiantaria, os países quererem fazer um acordo desse tipo, agora, sendo que não serão corrigidos os erros lá do passado, né? Porque assim, os países colonizadores, gente, eles destruíram a América do Sul, né? Isso é um fato, né? Não precisa nem discutir, né? Aí agora, tipo assim, é muito bonitinho, soa muito bonito, né? Eles quererem fazer um acordo que aparentemente é igualitário para todo mundo, mas na verdade os países estão nessas condições porque eles foram destruídos lá atrás, entendeu? Então, como que agora você pede para o Equador, para o Peru, para a Bolívia, né? Tipo assim, ó, não corta sua madeira, não tira, não extrai tanto petróleo, não gera tantos poluentes, não. Sendo que a única forma desses países sobreviverem, entendeu? Então, assim, nenhuma perspectiva marxista, ou seja, que seria essa primeira aqui, qualquer tipo de acordo desse, tipo assim, vamos preservar o meio ambiente, não é algo que vai resolver os problemas maiores da sociedade. É apenas uma coisa que você está mexendo, tipo assim, no iceberg inteiro, você estaria mexendo só na pontinha do iceberg ali e não ia estar resolvendo problema nenhum. Entendeu? Em uma perspectiva marxista, né? Que eu estou dizendo. Eu não estou falando que se é certo ou se é errado, nada não. Entendeu? Então, assim, essa abordagem primeira, ela de acordo com essa abordagem, né? Tipo assim, se as coisas não forem encaradas com uma perspectiva de classe, com uma perspectiva assim, de combate ao capitalismo mesmo, nenhum desses outros problemas aqui que a gente está tentando resolver, de racismo, de homofobia, etc, etc, combater esses problemas isoladamente não resolve o problema maior que seria o capitalismo e a exploração das pessoas.
tá? De acordo com essa abordagem. Então, vocês estão conseguindo perceber a diferença que existe? Tipo assim, um tipo de abordagem, né, ela tem uma visão assim, mais econômica, né, vamos dizer assim, do formato da sociedade, e outra visão, ela tende a tratar de problemas mais regionais, né? Vocês entendem? Assim, mais, da forma um pouco mais micro. Alguém falou alguma coisa? Fui eu, professor. Pode E falar. aí, é bem perceptível essa parte de Marx, né? Essas concepções marxistas, quando a gente fala sobre, principalmente, quem é que, como o senhor mostrou na pirâmide, quem é que tem o domínio, né? Que é, no caso, o grupo, a classe dominante, né? Exerce seu poder sobre as classes subalternas, né? Sobre as classes, como Marx separa, né? A burguesia e a classe trabalhadora, né? Sim. E aí a gente tem que ter a classe trabalhadora que tem o poder real, né? Só não o exerce, ele fornece o poder para a classe dominante manusear, mas o Marx ele acredita que o poder está na classe trabalhadora. E por isso que a gente consegue ver quando a classe trabalhadora se organiza, a ascensão de políticas públicas voltadas para o social, né? E aí, que aí a gente, querendo ou não, entra nessa parte do viés político, né? Que o político, ele vê que o poder do voto está no povo. Então, às vezes, mesmo não, talvez alguns querendo fazer mais por propaganda, eles desenvolvem essa parte social, né? Outros fazem porque querem. Mas por isso que se desenvolve um pouquinho mais essas políticas públicas sociais também, pelo menos no meu ver, né? Uhum. Assim, eu vou evitar, assim, eu entendo, assim, tudo que você fala, assim, gente, mas, assim, eu vou evitar manifestar, assim, né, que a minha opinião, assim, né, em relação a isso tudo, porque não é o momento, assim, né. Como eu disse, né, vou tentar, assim, me ater aos fatos aqui, né. Tá bom, gente, então deu para entender bem, assim, né, tipo assim, as diferenças, né, tipo assim, de uma perspectiva e da outra perspectiva. Então, assim, lidando aqui das abordagens críticas, né, de forma conjunta, né, elas surgiram aqui na década de 80 e 90, né, após, né, o fim do regime militar, né, e elas têm uma influência bastante grande, né, do Paulo Freire, né, que é uma pessoa que é extremamente combatida, né, hoje em dia, nós sabemos, né. Então, vou ler essa fala aqui. Não basta ensinar os conteúdos das classes dominantes para as crianças das camadas populares. É necessário também que elas analisem, entendam e se apropriem de uma visão crítica desses conhecimentos. É importante situá-los sócio, histórico e politicamente. Então, cabe à educação ensinar às crianças como a sociedade funciona. E o objeto de ensino da educação física, ela deixa de ser o movimento e o exercício físico e se torna a cultura corporal de movimento, né? Então, assim, essa palavra, esse termo é bastante importante aí, a cultura corporal ou cultura corporal de movimento, né? Então, isso significa o quê, né? Que as práticas corporais que as pessoas realizam, né? Elas são uma forma de cultura e uma forma de linguagem, né? Que tudo aquilo que acontece, né? Tipo assim, nas danças típicas de determinado lugar, né? Tipo assim, seja o funk, né? No Rio de Janeiro, as danças típicas do Nordeste, do Norte, né? As danças indígenas ou as práticas do jogo, tipo assim, tudo isso é algo cultural, né? E ela deve ser e deveria, né? De acordo com essa abordagem, né, ser encarada com essa ótica, né? De que aquilo é história, né? Aquilo é cultura, né? Além da parte biológica também, tá? Que seria um movimento. Essas são as obras principais, tá, gente? Isso aqui cai muito em concurso público, muito, tá? A obra essa da direita, que é a Crítico Emancipatória, tá escrita aqui, né? Que é a obra do professor Eleonor Kunz, né? E essa aqui é a obra Metodologia do Ensino da Educação Física, né? Que é da abordagem crítico-superadora, né?
que foi escrita, né, pelo que os autores mesmo se denominam, né, coletivo de autores, né? Essa palavra coletivo, gente, ela por si só já é uma palavra bastante, assim, identificada com o marxismo, né, gente? Tá aqui esse livro aqui, né, ele é referência para várias coisas, né, na área de licenciatura em educação física. Então, continuando aqui, as práticas corporais, como eu falei, né, elas são produtos culturais, né, de determinada comunidade. E o aluno, ele deve ser encarado como um sujeito histórico. Então, a educação física, a disciplina de educação física, né, deve envolver, né, a compreensão das relações que se estabelecem entre as manifestações da cultura corporal e os problemas sociopolíticos que as envolvem, né, a fim de conscientizar a população a participar da gestão de seu patrimônio cultural. E o currículo, né, da educação física, né, ele deve ser um artefato social e propõe o ensino da educação física a partir de uma perspectiva que possibilite aos estudantes uma reflexão sobre a relevância social do aprendizado dos conteúdos para a sua formação enquanto cidadãos críticos, tá bom? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação. Essas abordagens críticas, elas tematizam muito a mídia, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, hoje, o que a mídia esportiva brasileira, ela prega muito, né? O que você mais vê na mídia, né? O que passa na Globo, quando você vai assistir algum esporte, né? A maioria das vezes. É 90% ou mais futebol, sempre, né, gente? E especialmente o futebol brasileiro, não é isso? Então, assim, se você for abrir um jornal, a página de esportes, né? Se você for colocar no site Globo Esporte, se você for assistir o Globo Esporte, né, que passa na hora do almoço, né? Todo mundo sabe, né, gente, que praticamente só passa o futebol ali, né? E por que isso acontece, né? Assim, eu estou trazendo, assim, propondo uma discussão que vocês podem colocar para os alunos também, né? Quais são os interesses financeiros, né, que existem por trás disso, né? Vocês conseguem, obviamente, né, gente, assim, o futebol traz dinheiro demais para muita gente, né? O futebol é um produto riquíssimo, né? Porque as pessoas são apaixonadas com futebol, né? Então, assim, quando você faz vários programas esportivos, né? Quando você existem vários produtos, né, de marketing, né? Mochila, chinelo, sei lá o que mais, adesivo dos times de futebol, né? A promoção dos ídolos, né? Que existe. Os jogos, o fantasy, né? O cartola que existe, assim, são todas uma forma tanto de exploração, né, desse produto futebol, né? E também uma forma de manter, né, as pessoas sempre interessadas nesse assunto, né? Porque é isso aí que o pessoal conversa quando você vai na padaria, né? Quando você vai sentar com os outros no bar, né? Mas, e a qualidade desse entretenimento? Porque, assim, o esporte é um entretenimento pra gente, né? O esporte de alto nível, né? É algo que a gente assiste na televisão, né? Que a gente senta no nosso sofazinho lá com a cerveja do lado, né? Quarta-feira, 9h30 da noite ali, né? Pra você ter um momento de lazer ali, né? E qual que é Existe qualidade no futebol brasileiro, gente? Eu pergunto para vocês, gente. Essa várzea danada que existe aí de falar do meu time, né? Do Cruzeiro, vocês veem o Cruzeiro aí sendo assaltado e roubado de tudo quanto é forma. O Cruzeiro cai de divisão, assim, e não conseguem expulsar, né? Quem roubou o Cruzeiro de onde que tá, né? E isso acontece aí com quantos times aí, né? Sendo roubados, né? Sendo explorados, né? O gramado dos estádios, horrível, que não tem jeito de você praticar um futebol de qualidade, né? Então, assim, às vezes o cara vai e fura uma bola, erra um gol fácil, né? Mas ninguém viu que a bola deu uma quicadinha ali antes ali. O pessoal só quer rir, né? Da cara do pobre coitado do jogador, né? Então, assim, até que ponto, né, gente, que a mídia não quer falar que o produto é maravilhoso, e não é, gente, maravilhoso, o produto é horrível, muito pelo contrário. O futebol brasileiro é ridículo, é horrível, né? Se vocês assistem aí a qualidade do futebol europeu, né? E a qualidade dos outros esportes, né, gente? O tanto de recurso técnico
e tático, né, de defesa, de ataque, que outros esportes tantos usam, que o futebol não usa, aqui no Brasil, né? Assim, é limitado, é atrasado, sabe? E é tido como se fosse a coisa mais maravilhosa, porque dá dinheiro demais, né, gente? Entendeu? Então, assim, esse é um tipo de reflexão que vocês poderiam trazer nessa perspectiva dessa abordagem, tá? Para os alunos de vocês. Deixa eu acelerar bem aqui, né, Tisson? Tá quase na hora já. Eu falei, né? Só uma coisa rapidinha aqui, gente, que eu queria tratar. Lembrando, né, esses slides vão estar todos disponibilizados para vocês. Em relação à diferença que existe de uma abordagem para outra, tá, gente? Tipo assim, deixa eu só achar aqui, peraí. Isso aqui, ó. Essa abordagem crítico-emancipatória, está escrito aqui, ó. A abordagem crítico-emancipatória, ela valoriza a compreensão crítica do mundo, da sociedade e de suas relações, mas ela não tem a pretensão de transformar esses elementos por meio da escola, tá? Então, assim, o que acontece? Essa abordagem, essa é a diferença principal entre as duas abordagens, tá? A crítico-emancipatória, ela quer trazer, assim, ela quer, assim, desenvolver o pensamento crítico dos alunos, né? De que existe um sistema opressor, né? Que a divisão de monetária, ela é completamente desigual e é assim desde muito tempo atrás e etc., que existe exploração de uma classe sobre a outra, mas sem a pretensão de transformar esses elementos por meio da escola, tá bom? Então, ela é menos ambiciosa do que a outra. A crítica emancipatória, ela é diagnóstica, ela quer que os alunos façam esse diagnóstico, mas não necessariamente ela tem a intenção de que haja a mudança a partir da escola, de acordo com a crítica emancipatória. Agora, por outro lado, a crítica superadora, deixa eu ver onde é que foi isso aqui. Eu não vou achar aqui, exatamente isso aqui. Mas a crítica superadora, gente, tem um slide aqui que eu não estou achando exatamente aqui, mas ela tem uma função, ela tem uma ideia que ela vai um pouco além disso, sabe? Ela é mais revolucionária do que a crítica emancipatória. Tá bom, gente? Esses aqui são os autores aqui, os 1000 autores aqui, né? O Walter Bratt é o autor daquele artigo que eu falei para vocês, né? Ali, além de ele ser autor do livro principal dessa abordagem, tá bom? Esse é o livro aqui, eu já mostrei para vocês, né? É isso aí. Falei aqui de forma bastante resumida, né, gente? Vou só ler aqui o papel do professor, né, na crítica superadora, porque eu ainda tenho que falar da outra, né, da pós-crítica, né? Então, cabe ao professor explicar, a priori, a intencionalidade das suas ações pedagógicas, pois ela não é neutra, tá, gente? Então, assim, essa abordagem, ela não é politicamente neutra, né, gente? Como fica bem claro aí, né? Dá para perceber. Mas sim, essa abordagem ela é diagnóstica, né? Assim como a outra também era, né? A crítica emancipatória, né? Que ela parte de uma leitura, interpretação da realidade, de uma determinada forma de estar no mundo, é judicativa, né? Estabelece sim um juízo de valor, né? E ela é teológica, né? Ou seja, ela é repleta de intenções, metas e fins a alcançar. E a ação pedagógica tem, na realidade, manifesta pelo aluno o seu ponto de partida. Vou falar rapidamente aqui, gente, sobre a abordagem pós-crítica. Só fazer um comentário bem rápido, bem breve aqui antes, gente, que, como eu disse para vocês, né, essa aula eu já dei para outra turma em outra disciplina, né? E eu passei para eles vídeos adicionais, né, que eles iriam assistir no lugar de assistir essa aula que eu estou dando para vocês aqui. Então, ontem e hoje, a turma da manhã não teve aula, mas eles assistiram a 2 vídeos. Eu coloquei esses vídeos no AVA, caso vocês tenham interesse de assistir esses vídeos
também, tá? Então, vai estar falando de temas muito parecidos com o que eu falei aqui, mas talvez de uma forma mais didática, né? E menos apressada, né? Que foi um pouco corrida, né? Então, assim, a abordagem pós-crítica, que é a última lá que eu coloquei, né? Também chamada de abordagem cultural, essa já é bastante recente, tá, gente? Ficou mais forte de 2010 para cá apenas, né? Ela aborda as questões de cultura, de identidade, de diferença, de subjetividade, saber, poder, de gênero, né? De etnia, no lugar sem haver, né, essa perspectiva de luta de classes. Essa é uma diferença muito grande, tá, gente? Não existe isso. Então, assim, na outra abordagem, por exemplo, você não poderia. Não seria tão simples você tratar de um tema como, por exemplo, o racismo, a homofobia, sem você englobar a ideia de luta de classes. Nessa abordagem, você pode fazer isso de forma separada, tá bom? Você pode tratar separadamente do racismo, separadamente da homofobia, etc, etc, né? E a ideia seria um currículo, né, a favor das diferenças, né, que tematiza as práticas sociais. Então, dentro do debate curricular, você já veria uma ruptura com aquela ideia de ideologia, de poder de classe, de superação. Você já não percebe mais esse debate dentro da teoria dos estudos curriculares. E já percebe a influência de conceitos como cultura, identidade, diferença, subjetividade, superpoder, gênero, etnia, religião, local de moradia, geração, pessoas com deficiência, ou seja, outras questões aparecendo no debate dos currículos. Então, assim, é outro viés, né, gente? Outra temática que é tratada, tá bom? Essa aqui que é a obra principal dessa abordagem aí. Beleza, gente? Em cima da hora aqui, né? Então, assim, só a última colocação aqui da frase, gente. Existem pesquisadores, né, que sugerem que o professor deve... O ideal é que ele escolha uma abordagem e siga essa abordagem por toda, né, a sua prática de ensino, né? E existem outras perspectivas também, na qual eu concordo, né, que você não precisa adotar uma abordagem única, né? Você, assim, você pode escolher o que é de melhor, né, em cada uma das abordagens, né, ali, e montar o seu próprio, né, a sua própria forma de trabalhar, né, que é o que eu acredito, né, pelo menos, né. Eu sempre faço questão eu já falei, né, faço questão de trabalhar com a temática de saúde, né, mas eu também faço questão de trabalhar temas como racismo, temas como homofobia, né. Nessa realidade, nós que vivemos no estado de Roraima, né, que temos uma questão xenofóbica enorme que existe no estado, talvez mais do que em qualquer outro estado do Brasil, né, devido à enorme imigração que acontece. Eu considero, né, assim, opinião minha, né, que é um tema que é importante ser tratado dentro das aulas também. Por quê? Porque isso acontece no esporte, né? Os jogadores paraguaios, os jogadores venezuelanos que jogam no Brasil, eles sofrem preconceito, né? E os alunos estão vendo isso, porque eles acompanham o futebol, acompanham os esportes, né? Então, assim, são temas que vocês podem aproveitar e trazer para dentro da sala de aula também, tá? Tá bom? Então, assim, enfim, né? Todo mundo pode escolher a sua forma de trabalhar, beleza? Vou fazer chamada rapidinho aqui, gente. Como é que para essa gravação? Nem, professor, e aí a gente viu, eu conversei com o senhor, né, a gente conversou na primeira aula, e aí eu trouxe até uma questão que foi me perguntada, né, sobre o